Olá pessoal, estou aqui no horário de almoço, resolvi gravar mais um vídeo. Esse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão da pandemia, né? Sobre todo esse, parece mais um regime, né? Que parece estar passando. A gente fomos obrigados a ficar muito tempo dentro de casa, né? Com horários, né? Enfim, locais restritos, e não precisa ser um intelectual para entender que em uma guerra ou em uma guerra química, por exemplo, você primeiro faz testes para depois você usar essa arma, né? Primeiro você cria a arma, faz o teste, vê o resultado dela e depois você aplica. É assim que as coisas funcionam nessa questão de controle de população, né? Controle do gado. Então assim, as coisas estão muito esquisitas, não sei se vocês perceberam. Tá muito estranha a coisa, a gente tá com uma calma aparente só, porque é só aparente, tá? E muitos espiritualistas estão debatendo essa questão toda. Para quem é religioso, né? O Apocalipse está aí, né? Tá aí para quem quiser ver. Tempos difíceis vão vir, tá? Então assim, eu sempre falo de espiritualidade no canal, porque espiritualidade é tudo, tá? A parte espiritual é tudo, mexe com a sua psique, mexe com o seu físico, mexe como um todo, mexe com tudo que está à sua volta. Então por isso que é importante a gente sempre estar falando sobre espiritualidade. Você pode achar besteira nessas palavras que eu vou colocar aqui no vídeo, mas as coisas estão muito estranhas, tá? Aumento absurdo em tudo que a gente consome: água, luz, alimentos, né? Com certeza vai haver um próximo, vamos dizer assim, vai haver uma próxima pandemia, né? Com certeza vai, assim como já tiveram outras, né? Uma mais forte do que a outra. É interessante que uma pandemia, uma após outra, a cada uma que vai surgindo, ela é mais forte, mais pesada e restringe mais as nossas vidas. Se você for ver, essa questão toda da pandemia restringiu muito a nossa liberdade, né? Então assim, eu entendo que a coisa vai piorar muito. Não precisa ser um intelectual para entender que a coisa vai ficar pior, tá? Quem sabe aí um Armagedon tá por vir ainda, né? Então assim, o que a pandemia ensinou pra gente? Ensinou o seguinte, que você tem que ter comida na despensa. Outra coisa, você precisa ter água, tá? Esses dias eu abri a torneira, veio muita sujeira na torneira. E eu já estava me questionando há algum tempo sobre essa questão da pandemia, enfim. E o quanto a água é importante para nossas vidas, né? Então assim, você que tem aí tem um pouquinho de inteligência, você há de concordar comigo que se vier uma próxima pandemia, e o risco é muito grande, ela vai nos restringir muito mais, tá? Com certeza. Ela vai nos restringir muito. No começo da pandemia eu falei sobre a pandemia em si, né? Sobre que ela, inclusive foi no carnaval, né? Isso tudo aqui no Brasil estourou na época do carnaval, na época do Oba-Oba, e causou todo esse estrago. Então assim, é interessante como o vírus ele aparece, mas quando se cria um vírus, na verdade não se cria essas coisas, tá? Se você for ver, as ondas de rádio sempre existiram, só foi descoberto. Os vírus que criaram essas pandemias, eles sempre existiram, só que assim, os poderosos eles criam uma maneira de usar isso a seu favor, né? A controlar isso, né? De forma
a controlar a população, a controlar o gado aí, né? Então assim, é mais um vídeo para alertar vocês. Assim como eu não sei de todas as respostas, mas o clima tá estranho, tá? Nos últimos tempos eu ando me preocupando muito com a questão espiritual. E o que eu falo pra vocês é, se preocupem também com a questão espiritual, tá? Se preocupem muito com a questão do ego, a questão da inveja, tá? Evite brigas, tá? Evite confusão, de tudo quanto é forma. Porque quando a gente tem um ambiente desse, em que você mexe muito com a vida das pessoas, mexe com o psique, mexe com a nossa liberdade, você tem uma influência espiritual muito grande envolvida nisso tudo. E parece besteira, mas tudo que acontece, sejam pandemias, sejam guerras, existe todo um esquema espiritual por trás disso também, tá? Quando eu falo esquema espiritual, eu estou falando de esquema espiritual, mas de espíritos trevosos envolvidos em tudo isso. Então assim, os grandes poderes aí que são os políticos, eles são influenciados sim por essas lideranças espirituais, né? Então assim, atenção, tenha muita atenção, sabe? Procure mais a Deus. Eu diria a você que procure orar mais, pedir mais para Deus proteção, sabe? Se preocupe sim em você ser bom, em você ser honesto, em você ser reto. Procure o máximo que puder imitar a Cristo, porque a coisa está complicada. Essa aparente calmaria é só uma calmaria aparente, tá? Não se enganem que vai ficar só nisso aí, não vai ficar só. E é uma discussão muito grande entre os espiritualistas, pessoas que estão muito mais à minha frente, tá? Que tem uma ligação muito maior espiritual, com o plano espiritual, e nem tudo é passado pra gente, né? Tanto aqui no plano físico, que são nossos políticos aí, quando a coisa só vem à tona mesmo quando explode. É igual a pandemia. Quando ficamos sabendo quando vieram nos passar a questão da pandemia, as preocupações com a pandemia, enfim, toda essa desgraça da pandemia, a coisa já tinha estourado, né? Então nós que estamos aqui, gado, nós somos os últimos a saberem das situações, tá? Igual aquela coisa, o corno é o último a saber, é mais ou menos por aí, né? No popular, na linguagem popular é isso mesmo, o corno é o último a saber. Então ele só vem saber quando a coisa já não tem mais como segurar, né? Só vem descobrir quando já não tem como esconder. E é assim que funciona, né? Questão política, a gente pensa que os políticos eles não são amigos entre eles, mas eles são amigos, tá? Os líderes aí de país, eles se conversam entre si, né? Eles se conversam, tá? Existe todo um planejamento para tudo, até na questão de guerras, enfim, eles se planejam muito bem para isso. E quem sofre é a população. E quem é alvo de controle é a população. Então assim, o que eu tenho para falar para vocês no vídeo de hoje é se apeguem mais com Deus, tá? Procurem orar muito. Comecem a criar o hábito de orar na hora de dormir. Comecem a criar o hábito de orar. Se você não gosta de orar, beleza, mas pelo menos tente manter a boa sintonia, né? Tente pensar positivo. Tá acontecendo um problema muito sério, tente pensar o lado positivo do problema, né? Todo problema ele tem um lado positivo também, que vem para nos ensinar. E fiquem atentos, porque nós somos os últimos a saberem dessas questões aí que envolvem esses planejamentos. Eles se planejam na cocó, por baixo do pano, né? Tudo, até a desgraça quando vai acontecer, eles estão aquilo tudo é planejado, né? Para controle de massa. E essa pandemia foi exatamente para isso, para testar a reação da população, no sentido de controlar
nos controlar, né? Então, assim, muitas vezes você vê algumas desgraças que acontecem no mundo, muitas vezes você vê um tsunami, você vê um furacão, e às vezes ele destrói tudo, e você vê naquele ambiente, naquele cenário desolador, você vê uma casa de pé e o resto tudo destruído. Você fala, como que isso é possível, né? Então, assim, é importante buscar proteção espiritual. Então, assim, crie o hábito de orar em casa, de orar por sua casa e por aqueles que vivem na sua casa, né? Procure sempre manter o equilíbrio. É difícil, realmente é difícil. Eu falo porque muitas vezes eu luto muito para manter o equilíbrio, mas às vezes acaba fugindo alguma coisa aí, porque tempos difíceis vão vir ainda, tá? E eu creio nisso. Então o que resta é se espelhar em Cristo, né? E acreditem, nessa pandemia a questão espiritual tem muito espírito envolvido, espírito trevoso, espírito inteligente envolvido em tudo isso aí, tá? Que influencia os governantes. É interessante que quando se cria um vírus, analisem bem, quando um vírus é lançado, quando ele se espalha, pode ter certeza, uma hora vai aparecer a cura. Mas a coisa parece tão bem orquestrada que como é que eu vejo a coisa? Quando os caras eles manipulam um vírus, eles têm uma cura para esse vírus, né? Então, assim, o camarada cria o vírus e ele cria a cura. Você tem que pagar pela cura. Ou você paga pela cura, então a sua população morre. É assim que funciona, né? Então existe uma guerra de poder muito grande no mundo, no plano espiritual também, tá? Existe uma guerra muito grande pelo poder, não só dos mundos espirituais aí, né? Da questão dos ambientes espirituais aí, nas outras frequências, como aqui no plano físico também, porque você na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta dimensão você tem espíritos. Na dimensão que nós vivemos também tem espíritos, tá? Encarnados e desencarnados. Então, quando alguma coisa vai acontecer, por exemplo, o apocalipse está acontecendo, você pode ter certeza que tem muito espírito trevoso trabalhando para que isso aconteça. O Armagedon vai acontecer, cara, pode ter certeza que os espíritos mais trevosos, que você não faz ideia do quanto eles são fortes, tá? Eles estão trabalhando para que isso aconteça. E a ideia deles é destruir a humanidade, destruir o nosso veículo, que é o corpo físico. Pode ter certeza, é muito sofrimento envolvido, onde esses espíritos trevosos eles se alimentam de sofrimento, né? Então, o que eu vejo, o que eu imagino numa próxima pandemia, não que eu queira isso, mas infelizmente tem coisas que a gente não controla, as coisas acontecem. Uma pandemia dessa, por exemplo, poderia ser evitada? Por nós, não, né? Porque quem manipula tudo isso aí está lá em cima, no alto escalão, né? E a gente que serve de cobaia, né? Enfim, nós que fazemos tudo isso, todo esse mundo girar, né? Então foi uma maneira muito inteligente de controlar a massa, e com certeza os próximos problemas que nós vamos ter, eles vão ser mais severos. Então crie sempre o hábito de ter na sua despensa não só a comprinha do mês, se você puder, sempre tenha uma comprinha, sempre tenha seus mantimentos a mais. Água potável, sempre ter um armazenamento de água em casa, reservatório, tá? A pandemia, se você não pensou bem, a pandemia nos fez algumas pessoas refletirem a respeito. Tenha água armazenada em casa, tenha mantimentos sobrando, que eu digo, reservados, guardadinhos, tá? É bom sempre estar de olho na data de validade.
Porque olha o tempo que nós ficamos aí sofrendo com a pandemia. E se por acaso aparecer uma pandemia mais forte e nossas vidas ficarem mais restritas ainda, como é que vai ser tudo isso aí? Você vai ter paralisação de caminhoneiros, você vai ter paralisação da indústria, como é que fica as nossas vidas, né? Então assim, não é besteira que eu estou falando para você. Se acontecer realmente, pelo menos você está ciente, se prepare para isso. É aquela coisa, você não pode prever o pior, mas se prepare se o pior vier, né? Esteja preparado, pelo menos minimamente, mas esteja preparado, né? E a única forma da gente se preparar é se preparar espiritualmente para a coisa, né? Porque acho que você, quando está com o teu espiritual legal, tudo fica mais fácil. Você tem uma ajuda do plano espiritual muito mais maior, muito mais fácil a conexão, muito mais fácil a intuição, influência também, né, do plano espiritual, a boa influência, né, de como sair de certas situações. Então, o que eu falo para vocês é isso: evitem confusão, evitem se envolver em problemas. Se puder, tenha sempre um reservatório de água em casa, né? Tenha sempre mantimento suficiente, não para um mês, mas pelo menos para um mês e meio, né? E é isso, gente. Momentos difíceis vão vir. A gente está num momento de apocalipse, né? E eu não me aprofundo muito nessa questão, mas o clima está muito estranho, tá? Essa aparente calmaria é só um mero engano, tá? Para coisas maiores que vem aí. É óbvio que nesses momentos difíceis que a gente ainda vai ter que passar, ou estamos passando, é importante que a gente tenha uma ligação, sabe, uma ligação legal com o plano espiritual. É bom sempre estar bem antenado, bem espiritualizado, seja na religião que for, né? Mas você que é ateu também, não acredita em nada, procure pelo menos o bom pensamento, bons pensamentos, evitar pensamentos negativos, né? Manter os positivos e ter calma, né? É a única forma de passar por momentos difíceis. E eu não sou dono da razão, mas enfim, é uma coisa que me preocupa bastante. Eu estou passando para vocês, é uma coisa que nos últimos tempos eu ando pensando bastante, tá? A respeito. E infelizmente essas coisas fogem ao nosso controle. Por mais que você ore, por mais que você, sabe, peça a Deus que não aconteça nada, muitas vezes o plano espiritual ele vai permitir que algumas coisas aconteçam, porque é permissão de Deus, a gente não tem que questionar, a gente tem que passar. Prova de Deus, quando Deus manda a prova para você, você tem que passar pela prova. Independente, ou você está preparado para passar ou você não está, né? Ou você se prepara para o mal antes do mal acontecer, ou você passa por esses momentos difíceis em aflição, em desespero, né? Em desarmonia. Então assim, é bom sempre estar bem antenado espiritualmente, tá? Manter sempre a boa ligação com o plano espiritual, procurar estar muito bem equilibrado sempre. Nem sempre é fácil, nem sempre a gente consegue, mas o tentar é muito importante. E é isso, orem bastante, sabe, busquem a Deus. Você é da religião espírita, tente se manter mais focado. Se você é católico, procure rezar mais. Se você é evangélico, procure orar mais. De noite antes de dormir, e se puder de manhã quando acordar, por um mundo melhor, por uma família protegida, por uma família bem amparada espiritualmente. Ore por sua casa, crie na sua casa um ambiente, uma redoma, né? Onde você ora, onde você que é de outras religiões aí, onde você tem uma conexão muito forte com o plano espiritual, né? Eu busco isso constantemente, é difícil, né? Mas a nossa fé não pode ser abalada por nada. Então, atenção, acho que os próximos, eu tenho quase certeza de que o que a gente vai passar ainda é muito pesado e é bom a gente ir se preparando para o pior, né? Você vê que quando o cara
ele vai ter uma luta, os lutadores aí profissionais, eles se preparam antes, né? Não importa se o cara pareça ser fácil, um oponente fácil, eles treinam, sabe, duramente para tentar passar por essa experiência de luta de uma forma que eles se favoreçam, né? Mesmo parecendo fácil, eles treinam duramente. Então, ore mais, procure sempre se espelhar na vida de Cristo, né? Que é o melhor exemplo que eu posso dar, porque não existe eu ou você como exemplo, como bom exemplo. Existe Cristo, está aí na Bíblia. Leia mais, estude mais a Bíblia. Se não é da religião evangélica ou católica, procure estar mais antenado, mais bem conectado espiritualmente com seus mentores. Continue a estar mais ligados com seus guias, com seus orixás, com seus amigos espirituais, tá ok? Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e vamos sempre pensar positivo, vamos ser otimistas, né? Vamos dizer assim. Sempre tem que tentar manter o bom equilíbrio e otimismo, né? Sempre. Tá? É só um vídeo de alerta que o clima, as coisas estão meio esquisitas. O plano espiritual, as religiões umbralinas estão esquisitas também. Só que assim, a gente não percebe, né? A gente não consegue enxergar o invisível, mas ainda estamos com esse problema de pandemia e com certeza tem muito espírito trevoso envolvido com tudo isso aí, né? E o que tá por vir, com certeza, é muito mais forte, mais pesado, merece mais atenção, merece um pouco mais de cuidado, né? Reflexão. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até mais.